Muito bom ver você aqui nesse domingo pela manhã. A gente está num momento de virada de mês e eu tenho sempre uma expectativa de que o mês que vem sempre será melhor do que o mês presente. Então eu já estou orando para que o mês de agosto seja um mês agosto de Deus. Que seja feita aqui na nossa vida a vontade dele como ela é feita lá no céu. Gente, a maioria das pessoas ora dessa forma, mas não tem ideia do que está pedindo, porque normalmente elas pedem, seja feita a tua vontade aqui na terra assim como no céu. Então se vier chuva, trovoada, paulada, pedrada, não tem problema, seja feita a sua vontade. Gente, mas no céu, lá em cima, no trono de Deus, não tem chuva, não tem pedrada, não tem raio, não tem juízo, porque nós estamos vivendo no tempo da graça. Nós estamos vivendo o ano aceitável do Senhor, e hoje é dia de Deus derramar bênção sobre a sua vida. Sabe, eu fico angustiado de olhar e ver que ainda existem lugares vazios, porque há muitas pessoas precisando de ouvir a palavra da graça, que estão ouvindo outras coisas, que não são vida abundante. Há pessoas necessitando de serem alimentadas de pastos verdejantes, que estão comendo palha, e Deus é um Deus bom, e Deus é um Deus que tem planos de uma vida vitoriosa para cada um de nós. Isso não é uma mensagem triunfalista, essa é a mensagem do Evangelho. Amém, gente? A questão não é daquilo que eu quero escolher, pregar uma palavra mais animadinha, para que então você se sinta felizinho e vá embora para casa legalzinho. Não é nada disso. Eu tenho um compromisso de pregar para você exatamente aquilo que a palavra de Deus tem para dizer para nós. A palavra de Deus não promete para nós em lugar nenhum uma vida que seja um mar de rosas. Jesus mesmo alertou: olha, nesse mundo vocês vão passar por lutas, por aflições, por dificuldades, por problemas, por coisas que muitas vezes nos são incômodas, mas tudo coopera. Paulo também traz essa revelação: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, no final das contas, hoje, e Tiago fala sobre isso, olha, tenham como motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. E essa palavra provações, se você for consultar isso no original grego, esse termo provações poderia ser traduzido como problema, luta, dificuldade. Tenham por motivo de toda alegria passarem por essas lutas, por esses problemas, por essas dificuldades, porque a provação da sua fé, o teste da sua fé, não é você que está sendo provado. Quem está sendo provado é a sua fé. Então nós precisamos crescer em fé, crescer em graça, e saber que a graça de Deus nos é suficiente, ela nos basta. Nós não precisamos de nada além da própria graça de Deus, para nós então exercitarmos a nossa fé no meio das lutas e saber que as nossas lutas, os nossos problemas, eles chegam, mas já chegam com um carimbo de prazo de validade. O meu e o seu problema é igual o iogurte do supermercado. Você compra, olha lá no pacote de iogurte e você vê válido até o dia tal. E não é um prazo de validade longo. Você não compra o iogurte e vem escrito válido até 2032. Não, é uma validade de algumas semanas, de alguns dias, e logo você ou consome ou joga fora e compra mais. E a sua aprovação é como iogurte, ela vem com prazo de validade. E não é para daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos. Problemas que não se resolvem, é preciso que você, é preciso que você olhe para a sua vida, para a sua experiência de fé. Botaram uma garrafinha nova, olha só, gente. Uau! Tem uma parada aqui meio Guerra nas Estrelas. É preciso que você faça uma análise sincera e honesta da sua própria vida e entenda que se há uma luta na sua vida que não se resolve, é um problema que está sendo, parece que está sendo cozinhado em banho-maria. Aquela coisa daquele cozimento lento, parece que você está fazendo um cozido. Lá na África do Sul, tinha um prato típico da África do Sul, que quando a gente... Cara, eu ouvi alguma coisa aqui, entrou alguma interferência aqui, não sei se era a polícia dizendo alguma coisa, mas na África do Sul tinha um prato típico, nós participamos de uma competição
Na escola bíblica, fizeram uma competição. Quem faz o melhor poikikoi? O que é esse poikikoi? É o nosso cozido. Só que é um cozido diferente, é o jeito deles. Só que para fazer realmente o poikikoi, você tem que botar aquela coisa para cozinhar em fogo lento. Muitas vezes levando horas e horas e horas para ficar bom do jeito que tem que ser. Nós não tínhamos experiência, mas a Denise cozinha pra caramba, fez lá um cozido à brasileira, chamou de poikikoi e o pessoal adorou aquele negócio. Mas era um cozido do nosso jeito, um cozido brasileiro. Mas se você tem um problema que está como um poikikoi, que está naquele fogo brando, que se arrasta, cozinha e não resolve, você precisa fazer uma autoanálise e entender que você está precisando de crescer em fé. Não adianta você repreender o diabo, você já repreendeu o diabo. Não adianta você ficar dizendo que tem alguém que fez um trabalho de macumba contra você e precisa quebrar essa maldição. Você já quebrou a maldição, Jesus já fez isso por você na cruz do Calvário. Você já orou, já pediu oração para o profeta, para a irmã de oração, já foi no culto da corrente, você desconfiou que na graça não resolve, e foi naquele culto da corrente, não sei das contas, lá em Bento Ribeiro, lá na Baixada, né, porque lá é que tem poder, e você participou da corrente de 7 semanas, não faltou um dia, e o problema não resolveu, você tem que chegar a uma conclusão, você precisa crescer em fé. E a fé, ela não vem pelo orar, a fé não vem pelo jejuar, a fé não vem por qualquer outro meio que não seja pelo ouvir, e não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra da graça, porque a graça é que gera a genuína fé. Não adianta apelar para qualquer outra coisa, não adianta achar que na igreja X ou Y tem mais poder do que a outra, porque o reino de Deus está dentro de você, não está na denominação X ou Y. Isso é uma ilusão que as pessoas têm. E é preciso que você entenda que a sua fé só progredirá quando você der ouvidos inteiramente, 100%, sem tentar fazer mistura da palavra, da graça e da fé com qualquer outra coisa. Não adianta alguém dizer para você, não, mas é isso que eu vejo na sua vida, está faltando obediência. Obediência não é o segredo. Entenda, nós não somos contra a obediência, mas há uma diferença entre a obediência da lei e a obediência da graça. Nós não estamos vivendo no tempo da lei, nós estamos vivendo no tempo da graça. Na lei, obediência era uma raiz. Ou você obedecia, ou você caía dentro do escopo das maldições. Na graça, a obediência é um fruto. Você não obedece porque tem que obedecer, você obedece porque nem percebe que está obedecendo. Porque é normal, é natural, flui em você essa obediência à fé. Não é uma obediência a leis e mandamentos, a regras, mas é uma obediência à fé. Amém, gente? Então há uma diferença. Não fique tentando achar chifre na cabeça de cavalo. Entenda, você está passando por um problema, o problema não resolve, você precisa crescer em fé, porque o problema já veio com prazo de validade, e o diabo não pode ficar estendendo esse prazo de validade. Mas se ele não encontra em você essa fé, o teste da sua fé, a provação da sua fé, não é Deus provando a sua fé, para saber até que ponto você aguenta, não é isso. Mas entenda bem uma coisa, toda escola que se preza, testa os seus alunos para saber se eles estão capacitados para passar para o próximo nível, passar de ano. Então a escola faz uma avaliação, é uma prova, e essa prova avalia o aluno e diz, olha, esse aluno realmente não aprendeu. O que a gente esperava aqui é que a essa altura do campeonato ele já soubesse que 2 mais 2 é igual a 4, ele ainda não sabe, então ele precisa ser reforçado nisso, ele precisa ainda de reforço nesse entendimento dessa área, aonde ele certamente será reprovado, ele precisa de passar de ano. A intenção da escola não é reprovar o aluno, é fazer com que ele cresça no entendimento e vá adiante. Amém? O orgulho do professor não é dizer assim, olha, na minha turma tem 30 alunos, 20 foram reprovados, que glória, que honra. Não, na minha sala tem 30 alunos e os 30 passaram de ano. Alguns com muita dificuldade tiveram que ter aulas de reforço, mas todos eles passaram, todos eles foram aprovados. Isso mostra a qualidade do professor. A graça é uma professora. Paulo, escrevendo a Tito, diz que a graça, ela nos ensina a viver essa vida piedosa, ou seja, uma vida onde o caráter de Deus se manifesta em nós.
Então o que a gente precisa é ter uma avaliação honesta e sincera da nossa vida. Cara, não adianta eu correr para a corrente, não adianta eu fazer campanha, o que eu preciso é crescer na minha fé, e a fé vem pelo ouvir, e não é ouvir qualquer coisa, é ouvir o genuíno evangelho da graça, o genuíno evangelho, o verdadeiro evangelho. E essa manhã é uma oportunidade para isso. Amém, gente? Antes de entrar aqui, eu estava ali no backstage, e eu entrei no YouTube para assistir o nosso culto online. Aliás, o pessoal online, que prazer, que privilégio, que alegria estar com vocês aqui. E enquanto eu estava vendo, tinha 620 pessoas acompanhando. E eu comecei a dizer o seguinte: gente, vamos ser evangelisticamente potentes. Mande um WhatsApp para algum parente, algum amigo agora que você conheça, e mande o link. E convide para assistir esse culto. Vamos fazer, não deu tempo de eu fazer isso, porque o Google já me chamou, mas eu ia colocar: não vamos sossegar, enquanto não estivermos hoje com uma audiência de pelo menos 1000 pessoas assistindo online. Mas eu já estou fazendo o convite agora aqui ao vivo e a cores. Você que está acompanhando a gente pela internet, seja evangelisticamente potente, e faça um convite para pessoas que de repente você conhece. Você tem uma lista de parentes, amigos, gente que você conhece do trabalho, da família, da escola, da universidade. Mande um link para essas pessoas e convide essas pessoas para assistir. Você que está presente aqui, eu sei que hoje em dia a gente tem esse hábito: ou a gente vai ao culto pela manhã ou vai à noite, a gente escolhe um dos dois. Eu sou de um tempo, eu estou ficando velho, gente, eu sou de um tempo em que eu ia a todos os cultos que tinha na igreja. Teve uma época que a gente tinha 4 cultos lá no MAP, domingo, um atrás do outro. Eu estava presente nos 4, não é porque eu sou o pastor, porque às vezes não era eu que ia pregar, mas eu estava lá assim mesmo. E a gente precisa ter uma visão evangelística. A igreja precisa ser evangelisticamente potente. O mundo está perecendo, o mundo está indo de mal a pior, o mundo está cada vez mais confuso, a cabeça das pessoas está cada vez mais confusa, o mundo relativiza todas as coisas, e as pessoas estão cada vez mais desconectadas de si mesmas. Quem dirá de Deus? As pessoas não reconhecem mais quem elas são, elas não entendem mais a sua identidade, e quem ainda tem alguma sobra de uma mente sadia, que entende a sua identidade, tem até vergonha de falar. Por quê? Porque se eu disser quem eu sou realmente, as pessoas vão dizer que eu estou errado, e a gente precisa entender que o mundo está errado, não é a igreja está com a razão, Jesus está com a razão. E nós precisamos ser evangelisticamente potentes. Então você veio ao culto da manhã, convide alguém e se prepare para trazer essa pessoa no culto à noite. Tenha uma visão evangelística. Cara, o fulano eu convidei para a igreja, mas eu não posso esperar que ele vá sozinho pelas próprias pernas. Eu vou convidar e vou dizer: eu vou junto contigo, eu vou te dar uma carona, eu vou com você. Ah, pastor, mas eu não tenho carro para dar carona. Vem junto com ele no BRT, paga a passagem dele para o BRT. Chama um Uber, invista no reino. Cara, eu vou gastar um dinheiro a mais para voltar à igreja à noite. É um dinheiro a mais, mas não é um dinheiro jogado fora. Eu estou investindo na vida de alguém, porque eu não vou só para eu assistir. Eu já assisti de manhã, eu já sei o que aconteceu, eu já sei o que foi pregado. Eu quero agora levar alguém. Convidei um, não veio. Convidei 2, não veio. Convidei 3, não veio. Convidei 4, não veio. O 5º vai vir. Você tem que fazer uma lista e começar a chamar. Se o primeiro disser que sim, você já ganhou o dia. Se o primeiro disser que não, você telefona para o próximo. Disse que não, você manda um WhatsApp para o terceiro. Disse que não, você manda um e-mail para o quarto. Disse que não, você manda sinal de fumaça para o quinto. Mas você convida alguém e se propõe: eu vou com você. Ah, eu estou com dificuldade porque... Não, eu passo aí na sua casa. Eu vou investir no reino. Eu vou chamar um Uber, eu vou gastar uma grana. Eu vou chamar um Uber, vou passar na sua casa e vou te pegar. Não, mas eu não posso ir, pode. Não, mas eu não quero ir, quer. Mas eu não sei, mas você vai. Você tem que ser evangelisticamente potente. Amém, gente? E olha só, eu quero falar para você nessa manhã sobre o fato de que cada um de nós está qualificado para viver uma vida abençoada, ricamente abençoada. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, você já está qualificado para viver a vida ricamente abençoada que Deus planejou para você, antes da fundação do mundo. Você já está qualificado. Você não será qualificado, você já foi qualificado. Eu não sei se você acompanha o mundo esportivo. Eu sou fã de esportes, eu sou praticante de esporte, eu gosto demais de acompanhar certas coisas.
Olimpíadas, campeonatos mundiais. Agora está rolando um campeonato mundial de natação, eu estou acompanhando. Infelizmente, a nossa seleção brasileira de natação, não sei porquê, caiu de um rendimento assim horrível. Está sendo o pior desempenho da nossa seleção de natação dos últimos tempos, mas eu continuo torcendo por eles. Agora, qual é o grande objetivo dessa seleção que está nadando? Comparado com outros campeonatos, a nossa seleção de natação nesse campeonato está indo mal. Mas qual é o objetivo deles, uma vez que eles estão não conquistando as medalhas de ouro, os recordes? Qual é o objetivo? Eles querem, no mínimo, fazer alguns tempos para qualificar. Para quê? Para a próxima Olimpíada de Paris. Então, todos eles, quando dão entrevistas, olha, não está sendo o nosso melhor desempenho, a gente esperava mais, está sendo decepcionante, mas a gente quer pelo menos fazer tempo para qualificar para as Olimpíadas de Paris, para as próximas Olimpíadas. O problema, gente, não é simplesmente qualificar, porque às vezes o sujeito qualifica e não vai. Quando eu competia, agora eu estou sem competir nas competições de triatlon, de Ironman. Mas, normalmente, quando você participa do Ironman Brasil, você, na sua faixa etária, você pode qualificar para o campeonato mundial, a final mundial, que até o ano passado foi no Havaí, a partir de agora vai ser em outro lugar, não vai ser mais no Havaí. Você tinha que fazer um determinado tempo e qualificar. Mas, quantas vezes eu vi pessoas que fizeram uma boa prova, qualificaram para ir ao Havaí participar do campeonato da final mundial do Ironman, mas não foram, apesar de qualificados. Estavam qualificados, mas não estiveram presentes no lugar da última prova, onde poderiam, de repente, ganhar lá uma medalha, um prêmio, alguma coisa. Qualificaram, mas não foram. Deus não te chama para qualificar e não ir. Deus quer que você qualifique e vá desfrutar dessa vida abençoada, mas a maioria do povo de Deus já qualificou e não está desfrutando. Já qualificou, correu a carreira, Jesus correu a carreira, Jesus pagou o preço, nos qualificou, mas tem gente que não está indo para a prova final, não está andando na vitória que deveria estar andando. E eu queria que você saísse daqui hoje, nessa manhã, entendendo que você já está qualificado, e que se por um acaso você não está vivendo a vida abençoada que Deus planejou para você, a culpa não está em Deus, é um problema relacionado com a sua fé, que precisa crescer, precisa aumentar. Qualificados nós já estamos. Levítico no capítulo 14, o livro de Levítico, o livro da lei, que tem sombras e tipos, e que nós precisamos sempre olhar com os olhos da graça, com as lentes da graça. Aqui em Levítico 14, aliás, eu achei engraçado, comentando uma pessoa, comentando comigo na semana passada, dizendo que um grupo de pessoas de uma outra igreja estava criticando a nova, dizendo, uma das coisas que eu tenho problema com a nova é que o pastor Fragale não prega sobre o Antigo Testamento. Eu falei, meu Deus do céu, então quer dizer que eu estudo hebraico, leio Levítico, interpreto esses textos, isso não é Antigo Testamento, isso é um outro testamento, tem um Antigo, um Novo e tem um outro, que é uma outra coisa, não sei. Aí eu fiquei até meio desconfiado, assim, meio perdido, que o pessoal nem sabe o que é Antigo Testamento. Porque se tem alguém que prega sobre o Antigo Testamento, esse alguém se chama Maurício Fragale. E aqui em Levítico 14, do versículo 1 ao versículo 7, eu vou ler aqui na linguagem de hoje, porque esse texto, os textos de Levítico são textos difíceis, quando você lê numa linguagem mais antiga, mais antiquada. Então eu vou ler nessa linguagem, a Bíblia na linguagem de hoje, que diz assim: o Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis a respeito da cerimônia de purificação das pessoas que sararam de doenças contagiosas da pele. Na versão que nós, normalmente, que a maioria das pessoas lê, revista e atualizada, algumas leem a revista e corrigida, que é mais antiquada ainda. Aqui nessa versão, na linguagem de hoje, fala sobre doenças contagiosas de pele. Nessas versões mais antigas fala de lepra. Mas o problema, aqui na linguagem de hoje, está mais bem explicado, porque qualquer doença de pele já era motivo para a pessoa ser considerada impura. Já era motivo para ela estar separada do convívio com o povo de Israel. Qualquer doença de pele, sarna, a própria lepra, um eczema de pele,
já era motivo para ela ficar separada. E a lepra era a mais grave das doenças de pele. E há até hoje uma doença muito grave, mas hoje tem tratamento, naquele tempo não tinha. E por ser uma doença extremamente grave, ela era vista como a pior de todas. Então tinha uma associação entre doença de pele e pecado. Era visto pelo povo de Israel, doença de pele era visto como sinal de algum tipo de maldição, consequência de algum tipo de pecado. E a lepra era assim, nível máximo. Cara, você pisou na bola com tanta força, você aprontou alguma tão braba, que você ficou com lepra. Mas bastava ter uma sarna, um problema qualquer banal de pele, e a pessoa já ficava banida da convivência com a sua família, com seus amigos, com o povo. E doença de pele, no Antigo Testamento, aponta para o pecado. Lepra está associada com a questão do pecado. Amém, gente? Entendeu esse simbolismo aqui? Lepra está associada com o pecado. Então essa pessoa que foi a respeito da purificação, alguém que se disse purificado da lepra. Cara, eu tinha uma lepra na mão, ou no peito, nas costas, em algum lugar do meu corpo, e eu fui sarado. Essa pessoa será levada ao sacerdote. O sacerdote era a pessoa indicada para dizer se aquela pessoa estava ou não curada. Ainda que você olhasse e não visse mais a lesão, ainda que a sua esposa ou o seu marido não visse mais a lesão, ainda que os seus vizinhos e amigos não vissem mais a lesão, e todos eles dissessem, não, realmente a doença desapareceu, a única pessoa autorizada por Deus a dizer, essa pessoa está purificada, ela está apta a viver novamente no convívio da família e dos amigos, era o sacerdote. Amém? Eu estou trazendo isso aqui para você entender exatamente aonde a gente vai chegar aqui. E o sacerdote, sairá com ela, com a pessoa que se disse curada, que tinha a lesão, que tinha a lepra, ele sairá com ela do acampamento e a examinará. Por que ele tinha que sair do acampamento? Porque ele tinha que colocar essa pessoa sem roupa, para examiná-la da cabeça aos pés, para ver todo o seu corpo, se realmente ela estava curada. E aí ele continua no versículo 3 dizendo, se a pessoa tiver sarado, o sacerdote mandará trazer 2 aves puras, ou seja, 2 aves próprias para o sacrifício. Não podia ser uma ave qualquer, não podia ser um urubu, não podia ser qualquer coisa, tinha que ser uma pomba, no caso aqui duas pombas, 2 rolinhas, seriam 2 aves apropriadas para o sacrifício. Então o sacerdote, uma vez que ele examinou a pessoa, viu que ela foi purificada da lepra, o sacerdote vai mandar trazer 2 aves puras, um pedaço de madeira de cedro, lã tingida de vermelho e um galho de isopo. O sacerdote mandará que matem uma das aves em cima de um pote de barro cheio de água tirada de uma fonte. Depois ele pegará a outra ave, o pedaço de madeira de cedro, a lã tingida de vermelho e o isopo, e os mergulhará no sangue da ave que foi morta, e em seguida borrifará com o sangue 7 vezes a pessoa que está sendo purificada, e declarará que ela está pura. E depois disso, o sacerdote soltará no campo a ave viva. Gente, o que nós estamos vendo aqui, o sacerdote examinou a pessoa, declarou que ela está pura, foi curada da lepra, foi liberta da maldição, foi livre de alguma coisa que espiritualmente aquele povo associava com o pecado. Essa pessoa foi liberta, foi purificada. Então agora o sacerdote pega um pedaço de madeira de cedro para fazer uma espécie de uma bucha, aonde ele colocava um pano tingido de vermelho na ponta e um galho de isopo amarrado junto, pegava essas 2 aves, matava uma delas, cortava o seu pescoço,
derramava o sangue num pote de barro com água, fazia uma mistura do sangue com a água, molhava aquela bucha naquela mistura e jogava sobre a pessoa, salpicava sobre a pessoa 7 vezes aquele sangue. Aquele animal, aquela ave, ela representa Jesus no seu sacrifício da cruz do Calvário. Aquela ave morta representa Jesus morrendo, sendo sacrificado, derramando o seu sangue para a purificação do pecador. E ele pega esse sangue, borrifa a pessoa 7 vezes, e 7 é um número que representa perfeição. Números na Bíblia têm significado. 1 é unidade, 2 pode ser pacto, aliança, pode ser também divisão, dependendo do contexto. 3 é o número da ressurreição, 4 é o número da terra, 5 é o número da graça, 6 é o número do homem, 7 é o número que aponta e revela perfeição. Então, aquele sangue era lançado, era borrifado em cima da pessoa 7 vezes, dizendo com isso que ela estava purificada de maneira perfeita, perfeitamente purificada, plenamente perdoada, perfeitamente purificada. Agora ele pegava essa outra ave, a outra pomba, que aponta agora para Jesus ressuscitado. É como se essa ave fosse aquela que morreu, e ele pega essa ave que agora aponta para Jesus ressuscitado, e lança essa ave solta, representando a purificação desse cara que foi liberto, curado da lepra, e que agora ele é livre em Cristo, porque aquela ave representa o Cristo ressuscitado, e ele agora pode voltar. O sacerdote agora declara aquela pessoa purificada, e ninguém poderia dizer o contrário, porque ele era a autoridade única e máxima para declarar aquela pessoa purificada ou não. E se o sacerdote disse, está purificada, ainda que alguém dissesse, mas eu não concordo, não interessa a sua concordância, o sacerdote declarou, está declarado. Ah, mas eu acho que essa pessoa ainda tem alguma coisa para resolver. Não interessa o que o vizinho pensa, não interessa o que o amigo falou, não interessa o que aquele desafeto diz, mas não é possível que essa pessoa tenha sido liberta e curada dessa lepra, porque essa pessoa, não interessa o que o desafeto, aquela pessoa que não gosta, detesta, disse, porque o sacerdote, a autoridade única e máxima, declarou aquela pessoa purificada. Tudo isso aponta para nós, a lepra aponta para o pecado, a ave aponta para Jesus, o sangue derramado, o sangue aspergido, a ressurreição. Nós fomos libertos da lepra do pecado. Nós fomos libertos pelo sangue de Jesus, da lepra do pecado. O nosso sumo sacerdote nos declarou purificados. Aleluia! Quem tinha autoridade para declarar a cura da lepra era o sacerdote. Agora, hoje, a palavra nos revela que nós somos uma nação de reis e sacerdotes. O apóstolo Pedro, no capítulo 2 da sua primeira epístola, nos versículos 9 e 10, diz: vocês, porém, são uma geração eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócio real, chamados para divulgar a obra daquele que os salvou, chamados para mostrar ao mundo que Deus é bom. Amém? Essa é a nossa missão, como sacerdotes que somos, divulgar ao mundo a bondade de Deus. Amém, gente? Divulgar ao mundo a graça do nosso Deus, o favor imerecido que Deus já derramou sobre a nossa vida e quer derramar sobre a vida de todas as pessoas que você e eu conhecemos. Amém? E como sacerdotes, se você agora é visto por Deus como parte de um povo de reis e sacerdotes, você é rei, você reina, e você também é um sacerdote. Eu não sou sacerdote. A religiosidade fala assim, o sacerdote, e aponta para o pastor. Não, todos nós aqui somos sacerdotes. Cada um de nós aqui. Então, você e eu temos autoridade para olhar para nós mesmos, para a nossa própria vida e declarar pela fé: eu já fui plenamente purificado pelo sangue de Jesus. Você pode dizer isso? Eu já fui plenamente purificado pelo sangue de Jesus.
então agora você está qualificado para desfrutar da vida abençoada que Ele planejou para você. Não existe mais absolutamente nada que te desqualifique. Colossenses capítulo 1, no versículo 12, há um convite aqui dizendo o seguinte, eu vou ler para você nessa versão que é Almeida Revista e Atualizada, que é uma versão que a gente comumente, a maioria das Bíblias é nessa versão, diz assim, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Como esse texto aqui, nessa linguagem, pode ficar um pouquinho mais complicado para a gente entender exatamente o que Paulo está dizendo aqui aos Colossenses, eu coloquei algumas outras versões. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada agora. Na Nova Almeida Atualizada diz assim, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ou seja, o convite aqui é, viva uma vida de ações de graças, porque o Pai já te capacitou, já te qualificou para participar da herança entre os santos. Alguém diga amém a isso aí. Agora, na NVI, diz assim, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Nos tornou dignos de participar da herança que foi conquistada para nós por Jesus na cruz do Calvário. Agora eu vou ler para você na linguagem de hoje. Novo Testamento na linguagem de hoje diz assim, e agradeçam com alegria ao Pai que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Agradeçam com alegria ao Pai que os tornou capazes de participar dessa herança. Agora eu vou ler uma outra versão. Essa versão aqui, você provavelmente não conhece, é a VF, versão fragaliana. Eu juntei todas elas para fazer uma outra versão que diz assim, e agradeçam sempre com alegria ao Pai que os qualificou e capacitou para participar da herança que lhes cabe, reservada por Ele para os santos, ou seja, aqueles que andam na luz da sua palavra. Só os santos aqui digam amém. Aleluia! Eu espero que a gente já tenha entendido quem nós somos em Cristo e que você não venha nunca à igreja pensando eu sou um pobre, miserável pecador, salvo pela graça. Eu espero que você tenha sido curado da esquizofrenia espiritual, que diz que você é um pobre pecador, salvo pela graça. Eu espero que você entenda que você já foi um dia um pecador, mas que em Cristo você foi feito santo. E que você não tem mais dívida alguma, nem para com Deus, muito menos para com o diabo. Amém? Então, o convite aqui é para que nós vivamos uma vida de gratidão, não uma vida de gemidos, de choro, de reclamação, mas uma vida de gratidão a Deus por aquilo que Ele já fez por nós, nos qualificando para desfrutarmos da herança que está reservada para nós, que é nossa, não é de mais ninguém. Você pode levantar uma das suas mãos e gastar 1 minuto dando graças a Deus? Será que você pode gastar 1 minuto e encher esse lugar com o som da sua voz? Fazer barulho mesmo, dizendo, Pai, eu te agradeço, porque eu já fui qualificado, não pelos meus méritos, eu fui feito digno não pela minha dignidade, mas pela dignidade de Jesus, pela obra de Jesus, pela ação de Jesus, por aquilo que Ele fez em meu favor. Eu te dou graças, porque eu já tenho direito e acesso à cura, eu tenho direito e acesso à prosperidade, eu tenho direito a uma família abençoada, é a minha herança em Cristo, e eu te agradeço, eu te dou graças. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus por aquilo que Ele fez por nós, por você, por mim, por você. A pergunta que você e eu temos que fazer é: quem foi que nos qualificou? Quem foi que... Porque é isso que tira toda a dúvida.
é saber quem é que nos qualificou. A Bíblia diz que nós estamos qualificados. Nós lemos esse texto aqui de Colossenses, que afirma para nós, em várias versões, de modos diferentes, que nós estamos capacitados, qualificados. Agora, a pergunta principal é: quem foi que nos qualificou? Foram os nossos esforços? Foram as nossas boas obras? Foram as nossas orações? Foram os nossos jejuns? Não, ninguém menos que o próprio Pai Celestial nos qualificou. O Pai não nos qualificou porque viu em nós uma capacitação pessoal, própria, qualidades nossas. Não, Ele nos qualificou em Cristo, através de Cristo, por meio de Cristo. Ele qualificou Jesus, e porque nós estamos em Cristo, nós fomos qualificados. Não são os nossos méritos, não são as nossas qualidades. O Pai nos tornou dignos, não por causa da nossa dignidade, mas por causa da dignidade de Jesus. Ele é digno, então porque nós estamos nele, nós nos tornamos dignos de receber a nossa herança. Então eu não posso nunca mais olhar para os meus problemas e lutas e achar que são isso a vontade boa, perfeita e agradável de Deus na minha vida. Eu não posso olhar para as minhas dificuldades e achar que isso é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a minha vida. Eu não posso olhar para um problema que não se resolve nunca e achar que isso é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a minha vida. Eu tenho que olhar para esses problemas e saber, cara, o problema existe, mas ele vai ser resolvido de um jeito ou de outro. Deus vai usar o meio que Ele quiser. É uma enfermidade, Deus pode usar um médico, uma junta médica, um remédio, pode não usar ninguém e eu ser curado no meio de um culto, mas Deus vai me abençoar. Essa enfermidade não vai vencer. Eu posso estar olhando para a minha conta bancária e o meu extrato dizendo que eu estou duro feito um coco, mas eu tenho que olhar para o meu Deus e saber que Ele suprirá todas as minhas necessidades de acordo com a sua riqueza em glória, que essa conta no vermelho tem dia para mudar de cor. Como isso vai acontecer? Eu não sei. Deus pode me dar um emprego novo, Deus pode me dar uma promoção. Eu estou desempregado, Deus pode abrir uma porta, Deus pode me dar criatividade e imaginação para que eu me torne um empreendedor e de funcionário eu me torne patrão. Deus pode fazer chover dinheiro do céu, Deus pode fazer o que Ele quiser, mas Ele vai fazer alguma coisa se eu exercitar a minha fé. Não adianta jogar na conta do pastor. Pastor, ore por mim. Pastor, ora por você. Mas não jogue na conta do pastor. Não, eu nem preciso orar, o pastor está orando. Eu não preciso nem orar, porque aquela irmãzinha de oração está orando. Não jogue na conta dos outros. É bom você ter pessoas orando junto com você, porque a Bíblia diz que quando você ora junto com alguém em concordância, isso potencializa a oração. Mas eu não posso jogar na conta dos outros, eu tenho que manter o meu relacionamento com Deus pessoal. Amém? Eu preciso me conscientizar de que eu tenho que manter em alta o meu relacionamento com Deus. Nessa herança que nós possuímos, nós temos tudo o que nós necessitamos: justificação diante de Deus, perdão pleno de todos os pecados, vida abundante, sabedoria, alegria, paz, cura, prosperidade. Tudo que você e eu precisamos está lá. E nós podemos desfrutar dessa herança hoje. Por quê? Porque o dono da herança morreu. Sabe que a Bíblia diz para nós que enquanto o dono da herança não morre, o herdeiro não pode desfrutar de nada. Quem entende um pouquinho de lei, não precisa nem conhecer muito a Bíblia, sabe que enquanto aquele que é o doador da herança está vivo, quem é herdeiro não pode fazer nada a não ser orar para que Deus o leve o mais rápido possível. Né? Porque enquanto o dono da herança está vivo, o herdeiro não pode desfrutar. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, dizendo que enquanto o dono, o doador da herança vive, eu não posso desfrutar da herança. Por outro lado, se ele morre, mas eu ainda sou menor, eu ainda sou criança, eu continuo não podendo desfrutar da herança e eu vou depender de um tutor. Agora veja bem, a nossa herança é espiritual. Crianças espirituais não desfrutam da sua herança. Crianças espirituais têm que estar debaixo de algum tutor.
E é incrível como algumas pessoas fazem questão de permanecerem infantis na sua fé. Algumas pessoas às vezes chegam para mim e falam assim: pastor, eu estou me mudando da Nova para a igreja X, porque eu preciso de alguém para me dar umas chibatadas de vez em quando. Aqui na Nova é muito light, e eu tenho um passado muito ruim, eu vim de um passado muito pesado, então vira e mexe eu sou tentado com essas coisas do meu passado, então eu preciso de ter alguém que mande uma chibatada nas minhas costas, uma paulada na minha cabeça, para eu me aprumar e voltar para o caminho. Você sabe que uma pessoa está fazendo isso, ela está dizendo o seguinte: eu prefiro permanecer infantil, eu prefiro permanecer criança, porque uma criança precisa de um tutor para dizer: não faça isso, não vá para ali, cuidado com aquilo outro. Cara, eu tenho filhos e agora tenho netos, incrível, os netos repetem as mesmas coisas que os filhos já fizeram, sobem pelas estantes, pegam coisas que não deviam pegar, como facas, potes de vidro, sabe? De repente aparece a minha neta com um pote de vidro, que para ela fica um potão desse tamanho assim, é um potinho assim, ó, mas na mão dela fica um potão enorme, e vem ela com aquele pote de vidro, a gente fala: meu Deus, se tropeçar e cair em cima desse negócio, de patifar, cortar, olha a tragédia, a gente vai ter que sair correndo para o Miguel Couto, sair correndo para algum hospital, então a gente pega, corre, e quando você vai ver, a criança está naquele silêncio, e você está muito quieto, para ser verdade, peraí, está muito quieto, aí você procura para lá, procura para cá, quando você vai ver, está pendurado num armário, já na altura quase do teto, e você tem que chegar devagar para a criança não despencar lá de cima, porque criança precisa de tutor. Agora olha só, eu disse isso aqui algumas semanas atrás, ou na semana passada. Você, como um pai natural, não pode comparar um pai natural com um pai celeste. Você, como um pai natural, vai tutoriar os seus filhos, de forma que você vai dizer: não faça isso, faça aquilo. Deus não fica atrás de você dessa maneira, Ele te instrui através da palavra para que você cresça e amadureça. Então você, como um pai natural, vê o seu filho soltando pipa perto de uma linha de alta tensão, você diz: sai daí, porque você pode tomar um choque e morrer. No dia seguinte ele continua soltando pipa do lado daquela rede de alta tensão, você diz: sai daí, porque você pode encostar essa linha na rede de alta tensão, tomar um choque e morrer. No terceiro dia, você, como um pai cuidadoso, zeloso, tutoriando o seu filho, você vai lá e corta a linha. Deus não faz assim, porque se você vai e corta a linha, ele não pode mais soltar a pipa, mas foi você que decidiu, não foi ele. E a chance dele voltar a soltar a pipa do lado daquela linha de alta tensão é enorme. Mas se ele chegar à conclusão: realmente eu posso tomar um choque aqui e morrer. Inclusive um amigo meu na semana passada faleceu aqui, soltando pipa. Então o que eu vou fazer? Eu mesmo vou parar. A chance dele voltar diminui enormemente. Então você tinha um problema com drogas no passado, você hoje não precisa de alguém atrás de você. Talvez você precise de um suporte psicológico, talvez você precise de um suporte de pessoas que estejam ao seu lado orando por você, mas a decisão de não voltar para as drogas tem que ser sua. Não pode ser de um comando de um pastor, de um líder, tem que ser uma decisão pessoal, de crescimento, de amadurecimento, de entender: eu não preciso dessa porcaria, eu não preciso disso, eu posso suplantar isso porque Jesus já me qualificou. Eu não preciso de continuar vivendo no adultério. Eu reconheço que sou um camarada mulherengo, mas isso é função, a causa eu já entendi. Isso aí é carência emocional, é alguma coisa que tem de carência aqui, então eu preciso ser visto como o cara. Eu preciso que as pessoas olhem para mim e vejam em mim o machão que conquista tudo quanto é mulher. Então eu estou andando inclusive com uma que é uma baranga danada, mas pelo menos me afirma como macho. E eu não preciso disso. Em Cristo eu sei que eu não preciso disso. Eu posso viver uma vida de fidelidade à minha esposa, porque Jesus me capacita para isso. É crescimento e amadurecimento, porque uma criança não pode desfrutar, ainda que o dono da herança tenha morrido, se é criança não pode desfrutar. Mas quando Paulo fala para nós da nossa herança, ele diz que Jesus, que Deus já nos vê como filhos maduros. O termo no grego é huios,
Huios significa filho maduro, capaz de usufruir da sua herança. E ele mesmo ressuscitou. Ele morreu, dando a nós agora o direito de desfrutar da herança, e ele ressuscitou e se tornou nosso advogado, para declarar: você tem o direito, para nos defender quando o diabo vem dizendo: você não tem direito de desfrutar da sua herança. O nosso advogado se levanta para dizer: você tem direito de desfrutar da sua herança, porque você já foi plenamente perdoado. Entenda bem o seguinte: a coisa mais maluca que existe no universo de se entender é o plano da obra da cruz. Porque a pergunta que eu faço para você é: quem foi que matou Jesus na cruz do Calvário? Quando você vai consultar os historiadores, os teólogos, eles dizem: foram os judeus. Outros dizem: não, foram os romanos. Mas eu vou dizer para você que quem matou Jesus naquela cruz fomos eu e você. Não foram os judeus, não foram os romanos, fomos nós que matamos Jesus naquela cruz. E Jesus morre por nós naquela cruz. Ele ressuscita, e ele, a quem nós matamos, se torna o nosso advogado para nos defender do assassinato que nós cometemos com ele mesmo. Você já imaginou, você mata alguém, essa pessoa morre, e ela ressuscita e aparece no tribunal onde você está sendo julgado, para defender você, e dizer que você agora foi inocentado? Imagina isso. Jesus se torna agora o seu advogado, e ele diz: não, você já está qualificado, porque eu olho para você como um huios, não como népios. Népios é a palavra grega que é utilizada para falar de um bebê, uma criança ainda em fase de amamentação. Népios. A Bíblia não chama a mim e a você de népios, chama a mim e a você de huios, um filho qualificado. Gálatas 3, dos versículos 23 ao 25, diz assim: mas antes que viesse a fé, nós estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Esse termo encerrados aqui, literalmente significa encarcerados, presos. Antes que viesse a fé, nós estávamos debaixo da tutela da lei e estávamos encarcerados na lei. Para essa fé, estávamos encarcerados, presos para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Gente, tem alguma coisa mais clara do que esse texto aqui, mostrando para nós que nós já não estamos debaixo da lei, sim da graça? Mas agora que veio a fé, nós já não permanecemos subordinados ao guardião, que é a lei. Digo, porém, o seguinte: eu vou pular agora para o capítulo 4 de Gálatas. No capítulo 4, dos versículos de 1 a 5, Paulo, ainda dentro desse mesmo contexto, ele diz: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, Deus não vê em você uma criança espiritual, Deus já te vê como um filho amadurecido, capacitado para desfrutar da herança. Quando nós éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Paulo agora chama a lei de rudimentos do mundo. Estávamos escravizados aos rudimentos do mundo, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, a adoção de huios, não de népios, mas de huios. O nosso problema não é que Deus olhe para nós e veja bebês espirituais. Ele olha para nós e vê huios, filhos amadurecidos. Nós é que nos infantilizamos. Nós é que deixamos os nossos ouvidos serem contaminados pela lei, pelas regras, pelos mandamentos, pela religiosidade. E começamos a nos permitir sermos infantilizados. E não vai faltar pessoas, gente louca, para te infantilizar.
Porque um adulto infantilizado se torna uma pessoa fácil de ser manipulada. Deus não quer você manipulado. Deus quer você abençoado. A bênção não está numa obediência incondicional a homens. Há alguém aqui que precisa ouvir isso. A bênção que você tem da parte de Deus não está condicionada a uma obediência incondicional a homens. Entenda bem o seguinte: na igreja tudo deve ser feito com ordem e decência. Na igreja existe hierarquia. Na igreja existem os dons ministeriais, existem as funções ministeriais, existem os dons: apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Isso são dons. Mas existem também as funções: bispo, diácono, presbítero. São funções. Por quê? Porque tudo deve ser feito com ordem e decência. Um pastor pode ser um bispo. Um pastor, ele pode ser de repente alguém que está numa função episcopal, que é uma função de administração. Um apóstolo pode ser um bispo. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é dom, outra coisa é função. Eu posso dar a função que eu quiser, para quem eu quiser, que eu ache qualificado, que eu encontre essa pessoa qualificada. Eu posso dar a essa pessoa uma função, chamá-la de diácono, chamá-la de presbítero. Eu posso colocá-la numa função de bispo, alguém que administra a igreja. Mas eu não posso dar a ninguém dom. Eu não posso fazer de ninguém um apóstolo. Eu não posso fazer de ninguém um profeta. Eu posso, quando muito, reconhecer o dom que Deus tenha dado. Deus dá o dom. A função damos nós, os homens. Ninguém tem um ministério de diácono. Diaconato não é um ministério. Diaconato é uma função. O apostolado é um ministério, não é uma função. Há funções dentro do ministério, mas não é uma função. Apóstolo é um ministério. Amém, gente? Então eu preciso agora compreender que existem dons, existem funções, e tudo é feito para que exista ordem e decência na igreja. Porém, toda autoridade, seja na igreja ou fora da igreja, tem limites. Toda autoridade, seja na igreja ou fora da igreja, tem limites. Um presidente da república pode muita coisa, mas não pode tudo. Um senador da república pode muita coisa, mas não pode tudo. Um governador pode muita coisa, mas não pode tudo. Um pastor pode muita coisa, mas não pode tudo. Um apóstolo pode muita coisa, mas não pode tudo. Há limites, e os limites da autoridade é a palavra. Seja a autoridade da igreja, seja a autoridade do mundo. O limite da autoridade é a palavra. Apóstolo, pastor, profeta, vice-deus, ninguém pode dar a você autorização para aquilo que a Bíblia não dá. Pode manipular você. Eu sei de uma igreja que está adotando o seguinte critério: você, para ser ordenado pastor ou pastora, tem que passar 1 ano servindo o pastor. Você vai lavar o carro do pastor, vai na casa do pastor para lavar a louça da casa do pastor, vai varrer a casa do pastor, vai andar atrás do pastor para lá e para cá para carregar a pasta dele, e vai lamber as botas do pastor. Ninguém tem autoridade para fazer isso com ninguém, para ordenar o ministério. Porque o ministério não é uma função que eu qualifico uma vez que eu servi e lavei o carro do pastor. O ministério é uma função, é um dom que Deus dá a alguém, e Deus capacita essa pessoa. Os homens podem lapidar o dom dado. Então existe escola bíblica, existe seminário bíblico para aquele que tem o dom, que é uma pedra bruta. Ele precisa agora de ter conhecimento. Ele tem um chamado. O chamado é uma coisa, o conhecimento é outra completamente diferente. Há pessoas que têm a unção, mas não têm conhecimento. Então é uma pedra bruta que precisa ser lapidado. Há outros que têm muito conhecimento, mas não têm unção. Precisamos dos dois. Quem está na plataforma precisa dos dois. Então a gente tem os recursos, a gente ora para que a pessoa que é candidata ao ministério receba de Deus unção, mas a gente também estimula essa pessoa para estudar, para que ela tenha conhecimento. Mas ninguém pode extrapolar a autoridade que a própria palavra nos dá e manipular pessoas. Amém? Ninguém pode ser manipulado, porque isso é antibíblico. Isso é o espírito de Jezabel. É um espírito diabólico que se infiltra na igreja. E se você quiser entender isso, leia o livro de Apocalipse
E você vai ver que Jesus diz: eu tenho contra você nessa igreja, pastor, que você permitiu que o espírito de Jezabel entre e cause confusão dentro da sua igreja. Espírito de Jezabel. Quem era Jezabel? Esposa de Acabe. Quem era Acabe? Um rei mais banana que a Bíblia já apresentou, um rei manipulável. E Jezabel, ela era adoradora de Baal, e ela começou a cobrar do seu marido Acabe: olha, Acabe, eu quero postes de adoração a Baal em tudo quanto é morro, em tudo quanto é elevação que existe em Israel. E ele foi manipulado e começou a erguer lugares de adoração a Baal em tudo quanto é canto. Foi se afastando de Deus cada vez mais, servindo aquela mulher que o manipulava. Jezabel, é óbvio, quando ele fala em livro do Apocalipse, ele não está dizendo essa irmã Jezabel. Quem é que chamaria uma filha de Jezabel? Não é uma pessoa que estava presente lá, era um espírito. O espírito de manipulação que está dentro de muitas igrejas. O pastor deveria ser dirigido pelo espírito, mas ele é dirigido pelo espírito de Jezabel. Então ele se torna um manipulador. E ninguém tem autoridade para manipular a sua vida, porque isso vem do inferno. Amém? Deus não olha para você e vê você como uma pessoa infantilizada, mas você não pode se permitir infantilizar. E você tem que ter o desejo de ser aquilo que você já é. No meu espírito, eu sou huios, um filho maduro, capacitado para desfrutar da minha herança. Eu não ficarei com a minha mente infantilizada. Eu vou renovar a minha mente na palavra, eu vou ouvir a palavra, a pregação da palavra da graça e da fé, para crescer, renovar a minha mente, para eu ser quem eu já sou. Para que eu seja quem eu já sou. Aleluia! Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso? Eu não vou permitir que a minha mente fique atrasada em relação a quem eu sou, mas eu renovarei a minha mente para que eu me torne aquilo que eu já sou em Cristo, um filho amado. Aleluia! Gente, o que a religião tradicional diz? É por isso que eu sou um camarada complicado de entender. Porque as pessoas perguntam: pastor, qual é a sua religião? Eu digo: não tenho. E por que eu não tenho religião? Porque a religião é um sistema criado pelo homem para tentar ganhar acesso a Deus pela força, pelas obras. E na verdade o que nós vivemos aqui é um relacionamento com Deus, onde Ele fez o acesso, Ele veio a nós, Ele rasgou o véu, Ele saiu do Santo dos Santos para nos levar de volta lá para dentro. Não fomos nós que entramos lá pela força. Nós não achamos Jesus, nós fomos achados por Ele. Tem uma música bem tradicional: achei Jesus, olha, nem sei a letra, porque isso não é do meu tempo. Ó gozo incomparável. Achei Jesus, nada, você foi achado. A letra deveria ser Jesus me achou, ó gozo incomparável. Depois o resto eu já nem sei mais. Porque na verdade você não achou, você foi achado. Mas a religião, o que a religião diz? A religião diz que você precisa fazer alguma coisa para desfrutar da sua herança, para receber cura, para receber prosperidade, para receber salvação, para receber harmonia na sua casa, para receber qualquer uma das bênçãos. Você tem que fazer alguma coisa. Há ensinos que dizem que é necessário quebrar maldições até a 10ª geração, através de ritos, de rituais, de confissão de pecados de antepassados, jejuns. Agora vê se tem cabimento eu e você confessarmos os pecados dos antepassados. Eu não sei nem o que o meu avô andou fazendo por aí. Como é que eu vou confessar o quê? A pessoa começa a inventar pecado, começa a fazer uma investigação na família. Me conta aqui, o vovô, como é que foi? O que ele fez? O que ele deixou de fazer? E a vovó? O quê? Não sabia. É mesmo, tem esse detalhe na vida de vovô que eu não sabia. Senhor, eu confesso, o meu avô aprontou. Vovó, então, não há um pingo de sentido. Porque a própria palavra de Deus, até mesmo na própria lei, diz que cada um será responsável pelos seus próprios atos. Eu não sou responsável pelos atos do meu avô, nem você. É preciso que a gente entenda que jejuns, vamos jejuar. Gente, na nova aliança não há nenhum versículo bíblico que diga ou você jejua ou você não recebe bênção.
Mas há pessoas que persistem nessa história de jejuar e não conseguem ver que elas estão tentando dar uma chave de braço em Deus. Jesus, eu orei, a bênção não veio, então agora eu vou te dar uma chave de braço, eu vou jejuar, e se você não me der a bênção, eu vou morrer de fome. E como se Jesus orasse e dissesse, não faça isso, vamos providenciar rapidinho, olha lá, coitado, tá de jejum, está morrendo de fome. Entenda bem o seguinte, não há nada na nova aliança dizendo, ou você jejua, ou você não recebe a bênção. Mas tem gente ainda hoje tentando dar chave de braço em Deus através de jejuns, através de correntes. Não, eu preciso ir na corrente, porque lá é onde está a bênção. E você tem que fazer alguma coisa. Você é instruído no sentido de que você precisa fazer alguma coisa. Há ensinos que dizem que é necessário renunciar a isso, a aquilo outro. Você precisa renunciar a isso. Eu já vi ensinos tão doidos. Eu já vi pastor ensinando o seguinte: você divorciou no primeiro casamento, casou de novo, você se converteu? Tem que voltar para a primeira esposa, largar essa e voltar para aquela. Sem noção, sujeito sem noção, não parou para refletir, não parou para pensar e fala uma asneira desse tamanho, porque não conhece as situações. Pastor, mas o meu casamento, no primeiro casamento, aquilo foi um inferno. Eu batia na mulher, a mulher me batia, ela comprou um cachorro, adestrou o cachorro para me morder. Aquilo não era um casamento, aquilo era uma tortura. Foi um horror. Nós nos separamos, ela se casou, eu também me casei, estou feliz nesse casamento, ela está feliz no casamento dela. Como é que eu vou largar essa pessoa e voltar para ela? Além do mais, ela já teve até um filho com outro cara. Como é que a gente vai voltar? Que confusão vai ser essa? Mas tem que voltar. Tem que voltar. Esse ensinamento é um ensinamento do inferno. Esse é um ensinamento baseado em ignorância. Esse é um ensinamento baseado em falta de conhecimento bíblico. É preciso que a gente conheça o que a Bíblia tem para falar a respeito de casamento, divórcio e novo casamento. Aliás, se você tem dúvida a respeito disso, compre um livro do Kenneth Hagin que tem esse exato título, Casamento, Divórcio e Novo Casamento. Você vai encontrar um livro fantástico a respeito desse tema. Continua com dúvida? Tem um livro do Timothy Keller, que o nome é O Significado do Casamento. Compre esse livro, é um pouquinho mais denso do que o livro do Kenneth Hagin. O livro do Kenneth é um livro mais objetivo, mais simples, mas você vai aprender tudo que você precisa, tem lá todos os versículos, as passagens, mostrando o que Deus tem para falar para você sobre casamento, divórcio e novo casamento. Esse livro do Timothy Keller, fantástico, livro obrigatório para o pessoal que participa do nosso ministério de casais. Agora, é preciso que a gente entenda que essa história de renunciar a isso, renunciar àquilo, muitas vezes é manipulação. Você tem que renunciar a isso, tem que renunciar aos amigos do passado. Eu já vi gente sendo aconselhada desse jeito. Você tem que renunciar aos amigos do passado. Não pode voltar a conversar com essa gente, porque esse pessoal é do seu passado, do tempo do pecado. Então você tem que renunciar a esses amigos. Se você renuncia a esses amigos, quem é que vai falar de Jesus para eles? E já vi igreja chegar ao ponto de você tem que renunciar à sua família e agora só viver para Jesus, para Deus. E a pessoa fica 20 anos sem ter contato com pai, com mãe, com irmão, com sobrinhos, com primos. Isso é antibíblico, isso é diabólico. Paulo fala sobre isso, dizendo que no final dos tempos esse tipo de coisa aconteceria, que os homens se tornariam implacáveis, que eles se tornariam arrogantes, que eles se tornariam até mesmo sem afeição natural. Gente, afeição pela família é algo natural, mas como é que eu me torno sem afeição natural? É quando eu sou manipulado e eu começo a entender. Na minha vida uma história, eu tinha um amigo, o cara na minha época era o meu melhor amigo, e esse cara um dia, jogando bola, teve aquilo que a gente hoje conhece como um mal súbito, e faleceu na quadra de futebol de salão. Eu não estava perto, eu estava em casa me preparando para ir para um encontro com o meu antigo pastor. E aí quando eu soube da notícia, era o dia do sepultamento, o conselho que eu recebi foi: você não pode ir ao sepultamento do seu amigo, você tem que ir no encontro da igreja. Eu deixei de ir no sepultamento do meu amigo por causa disso. Aquilo causou em mim uma dor e um arrependimento que durou durante anos na minha vida. Porque eu entendia que eu tinha que obedecer ao pastor, porque eu não sabia o que eu sei hoje, mas eu estou passando para você algo que eu custei a aprender, para que você não caminhe pelo mesmo caminho das pedras e possa entender quem é realmente que tem autoridade sobre a sua vida. E para que você não olhe para trás e diga quanta bobagem eu fiz em nome de Cristo e não era em nome de Cristo coisa nenhuma.
em nome de Jesus, e não era em nome de Jesus coisa nenhuma. No final, tudo fica focado em você. Você tem que renunciar, você tem que confessar, você tem que fazer, você tem que ir ao culto disso, ao culto daquilo, e tudo fica focado em você, naquilo que você faz. Mas o que a Bíblia diz a respeito de tudo isso? O que a Bíblia tem a falar a respeito de tudo isso? A gente, por ir aprendendo que a vida cristã é feita de sacrifícios, que é preciso sofrer e pagar o preço, orar muito com lágrimas e gemidos, participar de certos encontros, retiros, ler a Bíblia de Gênesis até o livro de mapas. E a pessoa acredita. E ela agora só ora de joelho. Se for de pé não serve, tem que ser de joelho, porque de pé não serve. Sentado não, de jeito nenhum. Deitado muito menos. É de joelho no chão, senão Deus não ouve, porque o ouvido de Deus é baixo. Então você tem que ir aqui para falar, para Ele te ouvir. Só pode ser isso. Você tem que fazer muito jejum, tem que pagar o preço. Estou passando por poucas e boas, mas é por amor a Cristo. Não é nada. Você está sofrendo porque está sendo burro, não está exercitando a sua fé, e acha que está sofrendo por Jesus, e simplesmente fica tudo focado em você, estou pagando o preço, tem que pagar o preço, e a nossa carne ama esse tipo de coisa, a nossa carne adora esse tipo de coisa, e a gente se sente orgulhoso porque estamos pagando o preço, e você está pagando um preço de volta para Satanás, um preço que já foi pago por Jesus. Você deveria estar desfrutando da sua herança. E tudo isso é feito para garantir que você vai agradar a Deus, e então você vai ser qualificado para desfrutar das bênçãos da sua herança em Cristo, ignorando com isso que Ele já nos qualificou para desfrutar dessa herança maravilhosa. Mas afinal, qual é a nossa parte nessa história então, pastor? A gente não tem que fazer nada? Vou te dizer para você, são 4 coisas. Número 1, você precisa crer e amar. Crer e amar. Quais são os 2 únicos mandamentos que nós temos na Nova Aliança? Crer e amar. 1 João 3:23. Crer e amar. Segunda coisa, aprender a dar graças constantemente. Dar graças constantemente. Se há alguma coisa nessa vida que você precisa se arrepender, é de gemer, chorar, reclamar e murmurar. E aprender a dar graças constantemente. Constantemente. Exercitar a sua fé. Número 3, nós precisamos aprender a manter os nossos olhos em Jesus. Manter os seus olhos em Cristo. Pare de ficar repreendendo o diabo por tudo. Pare de ficar falando de Satanás por qualquer coisa. Ah, mas o inimigo está furioso. É óbvio que ele está furioso. Triste seria se você dissesse: o inimigo está tranquilo comigo, eu estou numa boa com ele, ó, a gente está se entendendo bem demais, ele não me perturba, eu não perturbo ele, está tudo certo entre nós. É claro que ele está furioso. Você não tem que ficar dizendo: ah, mas o inimigo isso, o inimigo aquilo, o demônio das quantas, não sei das quantas. Não, meus olhos estão no autor e consumador da minha fé. E em quarto lugar, use a sua fé para desfrutar da sua herança. Use a sua fé. Declare, confesse, profetize, fale sobre a sua própria vida aquilo que você quer ver acontecer e a Bíblia já prevê. Fale sobre você mesmo aquilo que a Bíblia já te prometeu e que não é mais uma promessa, agora é sua herança. Declare essas coisas em alto e bom som. Deixe o diabo nervoso. Faça comigo essa confissão de fé agora. Diga assim: Senhor, eu te dou graças, porque você me qualificou para andar na luz da salvação, em prosperidade, curado, com a minha família acumulada de bênçãos. Aleluia! Jogue fora hoje, não espere para amanhã, jogue fora hoje todo o ensino que diz que você precisa realizar obras para qualificar e poder desfrutar da sua herança entre os santos. A Bíblia diz que nós já estamos qualificados pelo Pai Celestial.
Então jogue fora esses outros ensinos. Lembre-se que crenças erradas produzem resultados errados, e Deus não é Deus de confusão. Crenças corretas sempre produzem resultados abençoados. Creia de forma correta. Ouça o que eu vou te dizer aqui com atenção. Onde há conflitos e derrotas, problemas que não se resolvem, é porque ainda existem crenças erradas se misturando com crenças corretas. Bota isso na sua cabeça. Aonde existem problemas, conflitos, derrotas que não se resolvem, é porque ainda existem crenças erradas sendo misturadas com crenças corretas, e essas crenças erradas precisam ser eliminadas e substituídas por crenças puramente corretas. Isso se chama metanoia. Substituir ideias erradas por ideias corretas. Arrependimento, metanoia, mudança de mente. A grande barreira para você ser abençoada foi removida. A grande barreira para você ser abençoado foi removida por Jesus na cruz do Calvário. Qual era essa barreira? Que barreira foi essa que Jesus removeu para que nós sejamos abençoados? O pecado, pastor, o pecado. Não, o pecado foi consequência. A barreira que Jesus removeu foi a lei. A lei só magnifica o pecado. Ela estimula. Ela é santa, ela é perfeita, mas ela não produz nem santidade nem perfeição. Ela simplesmente nos induz a acabar, no final das contas, fazendo o que a gente não quer fazer. É o que Paulo diz em Romanos 7. Miserável homem que sou, tentando viver debaixo da lei, o bem que eu quero fazer, que é obedecer à lei, eu não consigo. E o mal que eu não quero fazer, que é transgredir a lei, eu acabo fazendo. Quem me livrará desse corpo, dessa morte? E ele termina o capítulo 7 dizendo, graças a Deus, por Cristo Jesus, nosso Salvador. E ele abre o capítulo 8 dizendo, agora, no tempo da graça, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, não para os que estão em obediência à lei, porque a lei foi cravada na cruz. Aqueles que estão em Cristo Jesus, graças a Deus, porque agora não há condenação. Hoje em Cristo você é grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado. Essa é a sua nova realidade. Veja bem, o grande problema do ser humano hoje, em especial dentro da igreja, não é o pecado. O grande problema do ser humano hoje é a incredulidade. Esse é o grande problema. 1 João 4,17 diz assim, nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Nisto o amor é nisto o quê? Nisto o amor é aperfeiçoado em nós. Nisto o quê? A resposta para isso está no versículo anterior, no versículo 16. 1 João 4,16 diz assim, e nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Então, eu não somente creio, eu conheço esse amor. Conhecer o amor é conhecer a Deus, porque Deus é amor. Conhecer o amor, crer no amor, nisto, em conhecer e crer no amor ágape, o amor incondicional, o amor sobrenatural que Deus tem por nós, nisto o próprio amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Por quê? Porque assim como Ele é, também nós somos nesse mundo. Assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Gente, há cristãos demais falando, exaltando, dando grande valor ao diabo, ao inferno, e poucos sabem sobre o céu, sobre o Pai, Jesus, o Espírito Santo, quem eles são em Cristo, qual a sua nova identidade, o que nós podemos, o que nós possuímos em Cristo, e isso é fonte de erro. Esse desconhecimento, essa ignorância é fonte de erro e dá margem para manipulação. Já ouviu essa frase? Cuidado para não dar brecha ao diabo. Já? Quem já ouviu alguém dizer isso alguma vez? Olha, isso aí às vezes é dito por um pastor, às vezes é dito por um líder de um grupo pequeno, às vezes é dito por um irmão que está ouvindo uma conversa
e você comenta alguma coisa e o irmão, cuidado irmão, para não dar brecha ao diabo. Já ouviu isso, não já? Cuidado para não dar brecha ao diabo. Onde é que está escrito isso na Bíblia? O que realmente significa dar brecha ao diabo? O que de fato significa isso? Vamos lá em Efésios 4. Está chegando no final. Efésios 4, versículos 26 e 27. Paulo diz assim aos Efésios: fiquem irados, mas não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. É com base nesse versículo 27, então, que o pessoal, cuidado, não dê brecha ao diabo. É com base nesse versículo aqui. Esse texto é um texto usado para dizer essa história de dar brecha ao diabo. Agora, texto sem contexto vira pretexto para eu pregar o que eu quero e não aquilo que a Bíblia realmente quer dizer. Vou repetir para você. Texto sem contexto vira pretexto para eu pregar o que eu quero e não aquilo que Deus quer. É bom concordar com essa. É bom dizer amém para essa aí. Colossenses 1, 13 e 14 diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos, não teremos, mas em quem nós temos a redenção e a remissão, perdão pleno, completo e total dos pecados. Gente, se eu tenho perdão pleno, remissão, redenção, livramento de toda e qualquer maldição, remissão, perdão pleno e completo de todos os pecados, se eu tenho redenção e tenho remissão, que história é essa de agora eu abrir algum tipo de brecha ao diabo? O que Paulo quis dizer com esse texto que nós vimos em Efésios 4? Bom, texto sem contexto vira pretexto para eu pegar o que eu quiser. Então vamos puxar o contexto. Vamos lá em Efésios 4, vamos começar lendo do versículo 17, e nós vamos ler até o versículo 30, e Paulo diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido. Pegou aqui o que Paulo está dizendo? Tendo o seu entendimento, a sua razão, a sua inteligência obscurecida, separados da vida que Deus concede, por causa do quê? Da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Antes de eu continuar, por que Paulo fala isso? Se é que vocês ouviram falar, Paulo está dizendo o seguinte: eu fui pastor na igreja de Éfeso, mas eu já saí daí há muito tempo, muita gente nova chegou. Será que essa gente nova que chegou, o pastor que está aí, tem pregado sobre a bondade de Deus? Vocês já ouviram falar dessa bondade? Vocês já entenderam que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele é gracioso? Vocês têm ouvido a respeito da graça? Se é que vocês ouviram, se vocês ouviram, então ótimo. Se não ouviram, triste. Mas se vocês ouviram e não estão crendo no que ouviram, grande desgraça é ouvir e não ser um praticante da palavra. É isso que Paulo está tentando dizer para o pessoal de Éfeso. No versículo 22 ele continua: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos, e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo.
Aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da sua boca, da boca de vocês, nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim você transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Deixa eu interpretar esse texto para você aqui. Por anos, a igreja tem achado que dar lugar ao diabo são as ações. Mas veja bem, as minhas ações não podem anular as ações de Jesus na cruz do Calvário. A obra da redenção não pode ser anulada pelas minhas obras, pelas minhas más obras. Alguém entendeu isso aí? Na cruz, Jesus fechou a porta por onde o diabo poderia entrar para me destruir. Efésios 4:27, quando diz nem deem lugar ao diabo, ele não está falando de ações, ele está falando de crenças. Não são ações que Paulo está se referindo, mas crenças. Veja só o seguinte, veja bem o seguinte: se um cristão rouba, por que um cristão se mete a roubar? É porque ele não crê que Jesus pode suprir todas as suas necessidades. Ele crê muito mais no poder do diabo para fazê-lo necessitado do que no poder de Deus para suprir as suas necessidades. Então o problema dele não são as ações, são as crenças. Por que alguém adultera? Porque essa pessoa não crê que o seu casamento pode se tornar de novo uma maravilhosa lua de mel. Como ele não crê que Deus pode restaurar o seu casamento, então ele parte para tentar alguma outra coisa. O problema não está no adultério, está na crença errada. O problema quando é que a gente entristece o Espírito Santo? Quando a gente olha para a palavra, ouve a palavra da fé, ouve o evangelho da graça e continua crendo de modo errado. Porque quem nos convence da verdade é o Espírito Santo, não é o pastor. Quem tem que falar fundo ao seu coração a respeito disso que eu estou pregando aqui, não sou eu, é o Espírito de Deus. Você não pode ser apenas um ouvinte de um palestrante. Você não vem à igreja simplesmente para ouvir o pastor Fragalho. Sabe que tem gente que tem esse negócio, fica sondando. O pastor Fragalho hoje vai estar na igreja? Não, então nem vou ao culto. E você não entende que quem sobe aqui, sobe com a minha unção, a unção que está sobre mim, está sobre essa pessoa que sobe aqui para pregar. Seja a pastora Denise, seja a pastora Neva, seja o pastor Ronaldo, seja quem for, subiu aqui, pastor Jorge Daltro, seja quem for, sobe aqui para pregar com a mesma unção. E você muitas vezes perde, porque se foca no homem, e se esquece que quem edifica a sua vida não é o pastor Fragalho, é Jesus. O teu conselheiro para valer, não é nenhum dos pastores, nenhuma das pastoras, é o Espírito Santo que habita aí no seu coração. Você tem uma herança, você não depende de mim para ser abençoado. Eu sou apenas um homem, de carne e osso. Um dia eu vou bater as botas, claro que depois de você, mas eu não vou estar aqui para sempre. Um dia alguém vai assumir esse púlpito aqui no meu lugar, algum dia alguém vai se tornar o presidente da Nova e não vai ser mais o pastor Fragalho. Tudo que vocês vão ter a meu respeito serão vídeos e papéis, livros escritos, mais nada. Eu não vou estar aqui para pregar todo domingo. Você já imaginou se eu resolvo agora dizendo assim, cara, eu estou cansado, estou precisando de umas férias, vou tirar 3 meses sabáticos, vou viajar, vou sumir do mapa, assumam a igreja aí, pastores, façam aí o que vocês já sabem que tem que ser feito. Será que a igreja vai esvaziar? Ah, mas há muita gente dizendo assim, pastor, aí as finanças da igreja vão para o buraco, porque as ofertas vão diminuir, o povo não vai vir à igreja, vai ser um Deus nos acuda. Então é porque você está focado no homem, e você se esquece que quem sobe aqui, se prega pelo espírito do homem, está lascando com a sua vida. Se quem sobe aqui prega por vaidade, está arrebentando com a sua vida. Se quem sobe aqui prega porque quer manipular e quer ter seguidores no Instagram, porque quer ter seguidores na internet, porque quer vender livros, está arrebentando com a sua vida.
e não sabe que está arrebentando com a sua própria vida também. Nós temos que abrir o nosso coração e entender que o que sai daqui dessa plataforma é palavra revelada. Não é uma questão de que o pastor Fragale é muito inteligente, é muito sábio. Cara, eu estudo, eu leio, quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, eu vejo que mais a minha burrice me impede de saber tudo que eu gostaria de saber, que a minha limitação impede de saber tudo que eu gostaria e precisaria de saber. Eu subo aqui em cima em temor e tremor, porque eu preciso que o Espírito Santo me unja, para que você receba uma palavra que não vem da minha cabeça, mas que vem do coração do trono do próprio Deus. Nós somos uma geração muito focada em homens. Nós criamos ídolos dentro das igrejas evangélicas. Nós criamos ídolos que tiram vantagem. Eu fui pregar, em menos de 5 dias, eu fui pregar em uma das maiores igrejas do mundo, uma das maiores denominações do mundo, a Hillsong. E em menos de 5 dias eu fui pregar numa igreja tão pequena, lá na Baixada Fluminense, mas tão pequena, que tinha 20 e poucas pessoas para ouvir a minha pregação. Eu fui assim, lá de cima para um outro lugar completamente oposto. Mas aí o pastor me falou: pastor, que bênção o senhor ter vindo aqui, na Baixada, nessa igreja, tão pequenininha, tão escondida, uma ladeira. Eu falei: como é que esse povo chega na igreja? Meu Deus do céu, um ladeirão, como é que esse povo chega lá? E o pastor falou: sabe que tinha muita gente, pastor, que começou a me mandar WhatsApp, Instagram, dizendo: pastor Fragale, vai aí? Nesse buraco? Duvido. Ele vai te telefonar, vai dar uma desculpa dizendo que não pode ir. O pastor quase que teve um infarto, porque eu estava indo e telefonei para ele para avisar que eu estava preso no trânsito. Ele já pensou que era eu dando a desculpa que eu não ia. Eu só estava telefonando para dizer: olha, nós estamos indo, mas o trânsito está brabo, a gente está indo, a gente vai chegar talvez um pouco atrasado, mas a gente está indo. Quanta gente disse, teve alguém que fez um comentário assim: como pode uma igreja tão pequena, tão pobre, tendo que gastar esse dinheiro todo para pagar uma oferta para esse pastor? Gente, o pastor quis me dar uma oferta, que ele disse: pastor, é para pagar a sua gasolina. Eu falei: pelo amor de Deus, eu não quero oferta, eu não vim aqui para pregar atrás de dinheiro, eu vim aqui para trazer a palavra da graça do nosso Deus. E eu preguei para 20 e poucas pessoas, com a mesma garra, com o mesmo entusiasmo que eu prego para uma multidão de 1000 e poucas pessoas que eu tenho aqui no domingo. Eu não olho para essas coisas. Mas entenda, você não pode depender de homens, você só tem que depender do Espírito Santo. Deixa eu fechar essa leitura aqui. Não dar lugar ao diabo significa não se deixe vencer pela incredulidade. Crenças são a raiz, ações são apenas o fruto. Entenda bem, tudo que Deus espera de nós é uma vida de ações de graças. Eu quero convidar você para ficar de pé. Exerça a metanoia, creia, 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 creia. Sabe, Jesus uma vez disse para alguém que queria segui-lo, ele disse: veja bem o que você está tomando de decisão, porque o Filho do Homem, as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. Essa mesma palavra que Jesus usa no grego é klino. O Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. Essa mesma palavra Jesus usou na cruz do Calvário. Foi usada por João, quando João disse que então Jesus, clamando em alta voz, entregou o Espírito ao Pai e reclinou a cabeça. Quantos de vocês entendem que uma pessoa quando morre, ela não reclina a cabeça pende, a cabeça cai? Mas Jesus, ele entregou o Espírito e ele reclinou a cabeça, como se estivesse dizendo: está consumado, eu agora posso descansar. O Filho do Homem, Jesus não disse o Filho de Deus, ele disse o Filho do Homem. Jesus na sua humanidade, ele disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas na cruz do Calvário, Jesus encontrou o seu descanso.
Na cruz do Calvário Jesus descansou, por quê? Porque ali foi consumado. Aonde o Filho do Homem não encontrava descanso, o Filho de Deus encontrou repouso. E Ele fez isso para que você e eu hoje possamos viver a vida abençoada que Ele conquistou para nós, naquele trabalho tremendo na cruz do Calvário. Eu quero convidar você a participar dessa ceia hoje com ações de graças, a participar dessa ceia dando graças, obrigado, dando graças porque o preço foi pago. Deus não olha para você e vê uma criança, um bebê. Deus olha para você e vê Ruios, um filho maduro, um filho amado, capacitado para desfrutar daquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. Não se permita ser infantilizado. Cresça em conhecimento do amor, do poder. Paulo orava dizendo: eu oro por vocês para que vocês recebam um espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento pleno de quem Deus é, do seu amor, da largura, da altura, da profundidade, da dimensão plena do amor e do poder de Deus que atua em nós, o mesmo poder que Ele usou para ressuscitar Jesus dentre os mortos. Pai, nós queremos Te agradecer, porque na verdade o preço já foi pago, e nós estamos vivendo hoje numa dimensão onde milagres são possíveis. Milagres não são um acaso, milagres não são fruto de obras, milagres não são frutos de jejuns, milagres são frutos da Tua graça, do Teu amor, da Tua bondade. E nós recebemos os milagres não porque fizemos muitas obras, mas porque a nossa fé diz que em Cristo nós somos dignos, por causa da dignidade dEle, de sermos alvo das Tuas bênçãos. E nós comemos desse pão, bebemos desse cálice, dando graças por aquilo que já foi feito por nós, por aquilo que foi realizado a nosso favor. E nós Te damos graças, porque somos alvo dos Teus milagres. Receba hoje um milagre da parte de Deus. Receba agora em nome de Jesus. Receba agora em nome de Jesus. Cura, seja curado agora, seja curada agora. Se há alguma enfermidade aqui que te perturba, se há alguma enfermidade aqui que tira a sua paz, seja curado agora, seja curada agora em nome de Jesus. Se você tem alguma enfermidade agora no seu corpo ou na sua alma, na área dos sentimentos, coma desse pão, declarando: pelas pisaduras, pelas feridas no corpo de Jesus, eu fui sarado de toda enfermidade. Enfermidade, saia em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade que vem para oprimir o povo de Deus, nós repreendemos agora. Todo sintoma, toda dor, saia agora em nome de Jesus. Eu profetizo sobre você que está assistindo pela internet, seja curado agora, seja curada agora, em nome de Jesus. Receba unção, receba cura, receba a ação do Espírito Santo na sua vida agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, receba agora, em nome de Jesus. Se há no seu coração medo, ansiedade, acusação, condenação, se há na sua mente pensamentos de condenação, pensamentos de morte, pensamentos de falência, pensamentos de menos-valia, pensamentos de inferioridade, sejam esses pensamentos repreendidos agora em nome de Jesus. Pensamentos depressivos, pensamentos de inferioridade, pensamentos mentirosos, saiam em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coma desse pão agora. Coma desse pão e declare: em Cristo eu sou um filho amado. Beba desse cálice e declare: o sangue de Jesus já me purificou e me qualificou. Não há peso de condenação sobre a minha vida. Eu fui plenamente perdoado. Aleluia! Em Jesus nós recebemos vida. Aleluia! Levante as suas mãos e cante isso. Tudo então, Senhor, milagres
poder transforma tudo em bem. Olhando para o lado, minha visão se abre e o seu poder transforma tudo em bem. Eu creio, me desce nada, creio que vai parar e o seu poder transforma tudo em bem. Olhando para o lado, minha visão se abre e o seu poder transforma tudo em bem. Em Jesus recebemos vida, em Jesus recebemos vida, milagres fluirão aqui. Hoje aos teus pés, tudo então se rende. Aleluia, Aos teus Jesus. pés, tudo então se rende, milagres Obrigado, Jesus. fluirão aqui. Meu irmão, eu quero declarar aqui a tua semana uma semana abençoada. Profetizar que o Senhor te abençoará, portas se abrirão, oportunidades surgirão e Deus fará milagres para você, aonde parece não haver nenhuma esperança, aonde parece não haver nenhuma chance. Deus fará caminho onde não há caminho algum. Que o rosto do Senhor se resplandeça sobre você e você possa sair daqui para viver uma vida vitoriosa e possa retornar aqui numa próxima oportunidade com um testemunho de vida abundante, em nome de Jesus. E todo o povo que crê diga: você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém. 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 Bom dia, gente. Valeu, Deus abençoe. Estou esperando você com um convidado para hoje à noite. Amém. Valeu, gente. Deus abençoe.